Homilia diária. Olá, minha família de oração, a paz de Jesus e o amor de Maria, e que o fogo do Espírito Santo possa estar sobre vocês e em sua casa neste exato momento. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho meditar a liturgia de hoje com você. Quero iniciar com a paz de Cristo e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmão que está ouvindo esse áudio agora. E que o Espírito Santo possa fazer hoje morada aí no seu coração. Iniciemos com uma oração. Hoje, uma oração a Nossa Senhora, Rainha da Paz. Ó Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, eis a vossos pés, vossos filhos tristes, perturbados e cheios de confusão, pois afastou-se de nós a paz pelos nossos pecados. Intercedei por nós, para que gozemos a paz com Deus, o nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo. Ninguém pode dá-la, senão esse Jesus, que nós recebemos de vossas mãos. Quando nasceu em Belém, os anjos nos anunciaram a paz. Quando ele abandonou no mundo, prometeu e deixou-a com a sua herança. Vós, ó bendita, que trazeis sobre os vossos braços o príncipe da paz, mostrai-nos esse Jesus e deitai-nos em vosso coração. Ó Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino e reinai com os vossos filhos no meio do vosso povo, que cheio de confiança se recomenda a vossa proteção. Afastai para longe de nós os sentimentos de amor próprio, expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. Fazei-nos humildes na fortuna, fortes no sofrimento, em paciência e também em caridade, firmes e confiantes na vida providência. Abençoai-nos, dirigindo os nossos passos no caminho da paz, da união e da mútua caridade, para que, formando aqui a vossa família, possamos no céu bendizer-vos e ao vosso divino Filho por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos agora no terceiro domingo da Quaresma. A liturgia desse terceiro domingo dá-nos conta da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a palavra de Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas de conversão e também de renovação. Na primeira leitura, Deus ele acaba oferecendo-nos um conjunto de indicações que são chamados de mandamentos, que devem balizar a nossa caminhada aqui pela vida. São indicações de que dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus. É preciso que nós descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza e nem sequer de importância, mas está na lógica da cruz, isto é, no amor total, no dom da vida até as últimas consequências, no serviço simples e humildes aos irmãos. Já no Evangelho, Jesus apresenta-se como um novo templo, onde Deus se revela aos homens e lhes oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu Evangelho, essa proposta de vida, de uma vida nova que Deus nos quer apresentar. Na leitura do livro de hoje, o primeiro lá de Êxodo, qual que é a mensagem? O Decálogo abarca os dois vetores fundamentais da existência humana: a relação do homem com Deus e a relação que cada homem estabelece com o seu próximo. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito à relação que Israel deve estabelecer com Deus. 2, sobretudo, são de uma tremenda originalidade. O mandamento que obriga Israel a não ter outros deuses, outro Senhor, outra referência, e o mandamento que proíbe construir imagens de Deus.
pois não encontram paralelo em nenhuma das religiões antigas que nós conhecemos. Isso mesmo. A questão essencial que sobressai nestes 4 mandamentos é esta: o nosso Senhor deve ser sim a referência fundamental da vida do povo, o centro à volta do qual se constrói toda a existência de Israel. Nada, nem ninguém deve ocupar no coração do povo o lugar que só a Deus pertence. É preciso que Israel ele reconheça que só em Senhor Deus está a vida e também a salvação. Não terás nenhum Deus além de mim. É necessário que realmente se reconheça que em qualquer criatura feita pelo homem, apenas Deus, o Senhor, é absoluto, que não pode reproduzir em qualquer criatura feita pelo homem, e não se proste perante a obra criada pelas mãos do homem. Não farás para ti qualquer imagem esculpida. Não hás de postar-se diante dele, nem prestar-lhe culto. É preciso que Israel reconheça que não deve manipular Deus e usá-lo em apoio de projetos e também de interesses puramente humanos. Não há de invocar o nome do Senhor teu Deus em apoio do que não tem fundamento. É preciso que Israel reconheça que só o Senhor é o dono do tempo e que reserva o espaço para o encontro e também louvor do Senhor. Está no versículo 8: há-se de levantar-se o dia em que sábado, a fim que o santificareis. Os outros 6 mandamentos dizem respeito às relações comunitárias. Está no versículo 12 ao 17. Procuram inculcar o respeito absoluto pelo próximo, a sua vida, os seus direitos da comunidade, os seus bens. São a magna carta da liberdade, da justiça, do respeito pela pessoa e pela sua dignidade. Recomendam que cada membro da comunidade reconheça a sua dependência dos outros e aceite a sua vinculação à sua família e à sua cultura. Honra teu pai e tua mãe. Pedem que cada membro do povo de Deus respeite a vida do irmão. Não matarás. Recomendam que sejam defendida a família e reiteiradas as relações familiares. Versículo 14 que diz: não cometerás adultério. Exigem que respeite absolutamente quer os bens, quer a própria liberdade dos outros membros da comunidade. Está no versículo 15: não tomarás para ti. O que pode referir-se a pessoas ou coisas. Pode traduzir-se por não roubarás, mas também por não privarás de liberdade o teu irmão, não o reduzirás à escravidão. Pedem o respeito pelo bom nome e pela fama do irmão, nomeadamente dando sempre um testemunho verdadeiro diante do tribunal e garantindo a fiabilidade de uma justiça que é a base da correta ordem social. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Exigem o coração dos membros da comunidade do povo de Deus seja dominado pela cobiça e pelos instintos. A criada, o boi, o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Porque é Deus que apresentou essas propostas a Israel e lhes recomendou este caminho. Repito, por que foi? Qual que é o interesse de Deus em que Israel viva de acordo com as regras aqui apresentadas? O que é que Deus tem a ganhar com a fidelidade do povo e estas normas? A resposta a esta questão está na primeira afirmação do Decálogo: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Senhor, o Deus libertador, está interessado em que Israel se liberte definitivamente da escravidão e se torne um povo livre e também feliz. Os mandamentos são precisamente um contributo de Deus para isso. Ao colocar esses sinais no percurso do seu povo, o Senhor não está a limitar a liberdade de Israel, mas está a propor ao povo um caminho de liberdade e também de vida plena. Os mandamentos, eles pretendem ajudar Israel a deixar a escravidão do egoísmo, da autossuficiência, da injustiça, do comodismo, das paixões,
da cobiça e também da exploração. Os mandamentos nascem do amor do Senhor a Israel e procuram indicar ao povo o caminho para ser feliz. A resposta do povo a esta preocupação de Deus será aceitar as indicações e viver de acordo com esses preceitos. Israel responderá sim ao amor de Deus e será feliz. É essa aliança que o Senhor quer fazer com o seu povo. É esse o interesse de Deus. Atualização: os mandamentos que dizem respeito à relação do homem com Deus subriam a centralidade que Deus deve assumir no coração e na vida do seu povo. Na vida de todos os dias, nós somos, com frequência, seduzidos por outros deuses, que seriam o dinheiro, o poder, os afetos humanos, a realização profissional ou o reconhecimento social, os interesses egoístas, as ideologias, os valores da moda, que se torna o objetivo supremo no valor íntimo que condiciona os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas opções. Com frequência, prescindimos de Deus e instalamos-nos num esquema de orgulho e também de autossuficiência, que coloca Deus e as suas propostas fora da nossa vida. A palavra de Deus garante-nos: esse não é um caminho que nos conduz em direção à vida definitiva e à liberdade plena. Neste tempo de Quaresma, nós somos convidados a voltarmos para Deus e a redescobrirmos o que? O seu papel, o que é fundamental para a minha, para a sua, para a nossa existência. Quais são os deuses que nos seduzem, mas que nos condicionam à nova vida, às novas tomadas de posições, as nossas opções? Que espaço que nós temos reservado na nossa vida para os verdadeiros deuses? Os mandamentos dizem respeito à nossa relação com os irmãos, convidam-nos a despir esses comportamentos que geram violência, egoísmo, agressividade, cobiça, intolerância, escravidão, indiferença face às necessidades dos outros. Tudo aquilo que atenta contra a vida, contra a dignidade, contra os direitos dos nossos irmãos, é algo que gera morte, gera sofrimento, escravidão para nós e para todos os que nos rodeiam, e é algo que contribui para subverter os projetos de vida e também de felicidade que Deus tem para nós e para o nosso mundo. O que é que nos meus gestos, nas minhas atitudes, nos meus valores é gerado de injustiça, de sofrimento, de exploração e de escravidão, de morte para mim e para todos aqueles que me rodeiam? Já na segunda leitura hoje, primeira carta de Coríntios, qual que é a mensagem? Judeus e gregos, cada um à sua maneira, eles buscam segurança. Os judeus procuram milagres que garantam a veracidade da mensagem anunciada. Já os gregos, eles procuram as belas palavras, a coerência do discurso, a lógica dos argumentos. Na verdade, Jesus ele não se apresentou como um Deus espetacular, a exibir o seu poder e as suas qualidades divinas através de gestos estrondosos e também milagrosos, como os judeus estavam à espera. Nem se apresentou como mestre iluminado de uma filosofia capaz de se impor pelo brilho das suas premissas e pela sua lógica inatassável, como os gregos gostariam. A essência da mensagem cristã está na loucura da cruz, isto é, na lógica ilógica de um Deus que veio ao encontro da humanidade, que fez a sua vida um dom de amor e que aceitou uma morte maldita para ensinar aos homens que a verdadeira vida é aquela que se coloca integralmente ao serviço dos irmãos até a morte. No entanto, foi precisamente dessa forma que Deus apresentou aos homens o seu projeto de salvação e de sua vida definitiva. Na cruz de Jesus, manifestou-se de forma plena o poder salvador de Deus. Decididamente considera Paulo, a lógica de Deus não é exatamente igual à lógica dos homens. O caminho cristão não é uma busca de sabedoria humana, mas uma adesão a Cristo crucificado, o Cristo do amor e do dom da vida.
Nele manifesta-se de forma humanamente desconcertante, mas plena e também definitiva, a força salvadora de Deus. Nos tempos atuais, o nosso texto convida-nos a descobrir e a interiorizar a lógica de Deus, que é bem diferente da lógica dos homens. Os homens, eles sentem-se mais seguros e confortáveis diante de líderes vencedores que se impõem pela força e que se exibem o seu poder através de gestos espetaculares. A Deus aparecem-lhes na figura de um obscuro carpinteiro galileu, condenado pelas autoridades constituídas, abandonado por amigos e também discípulos, escarnecido pelas multidões e morto numa cruz, fora dos muros da cidade. Os homens gostam de ser convencidos dos projetos intelectuais brilhantes, que apresentam argumentos fortes e uma lógica inquestionável. E Deus oferece-lhes um projeto de salvação, que passa pela morte na cruz em radical contradição com todos os esquemas mentais e toda a lógica humana. O apóstolo Paulo sugere-nos uma conversão à lógica de Deus. É preciso que nós descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está no amor total, no dom da vida, até as suas últimas consequências, no serviço simples e também humildes aos irmãos. A força e a sabedoria de Deus manifesta-se na fragilidade, na pequenez, na obscuridade, na pobreza, na humildade. Sendo assim, não nos parecem ridículas, descabidas e até mesmo pretensiosas as nossas posses de importância, de autoridade, de protagonismo, de êxito humano. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqueles que têm responsabilidade no anúncio do Evangelho devem anunciar a mensagem com verdade e também radicalidade, renunciando à tentação de suavizar, de a tornar mais politicamente correta, de tornar menos radical e também interpelativa. Às vezes, o involúcro é brilhante com que envolvemos a palavra torna-a mais atrativa, mas menos questionante e, portanto, menos transformadora. Já hoje, no Evangelho de hoje de São João, qual que é a mensagem? Os profetas de Israel, eles tinham em diversas situações criticado o culto sacrificial que Israel oferecia a Deus, considerando-o como um conjunto de ritos estéreis, vazios e também sem significado, uma vez que não eram realmente expressão verdadeira de amor a nosso Senhor. Eles tinham inclusive denunciado a relação do culto com a injustiça e também a exploração dos pobres. As considerações proféticas tinham de alguma forma consolidado a ideia de que a chegada dos tempos messiânicos implicaria a purificação e a moralização do culto prestado por Senhor no templo. O profeta Zacarias liga especificamente o dia do Senhor, o dia em que Deus vai intervir na história e vai construir um mundo novo através do Messias, com a purificação do culto e a eliminação dos comerciantes que estão no templo do Senhor do Universo. Está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 21. O gesto que o Evangelho deste domingo nos relata deve estender-se nestes enquadramentos. Quando Jesus ele pega o chicote de cordas, ele expulsa do templo os vendedores de ovelhas, de bois e também de pombas, ele deita por terra os troncos dos banqueiros e derruba as mesas dos cambistas. Está lá no versículo 14 a 16. Esta a reveste como Messias e anunciar que chegaram os novos tempos, os tempos messiânicos. No entanto, Jesus, ele vai bem mais longe do que os profetas veterotestamentários. Ao expulsar do templo também as ovelhas e os bois que serviam para os ritos sacrificiais que Israel oferecia ao Senhor,
João é o único dos evangelistas que se refere a este pormenor. Jesus, ele mostra que não propõe apenas uma reforma, mas sim a abolição do próprio culto. O culto prestado a Deus no templo de Jerusalém era antes de mais algo sem sentido. Ao transformar a casa de Deus no mercado, os líderes judaicos, eles tinham realmente suprido a presença de Deus. Mas além disso, o culto celebrado no templo era algo de nefasto. Em nome de Deus, esse culto, ele criava o que? Uma exploração, miséria e injustiça. E por isso, em lugar de potenciar a relação do homem com Deus, ele afastava o homem de Deus. Jesus, o Filho com a autoridade que lhe veio do Pai, diz um claro: basta! Há uma mentira com a qual Deus não pode continuar a pactuar. Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Versículo 16. Os líderes judaicos ficam indignados. Quais são as credenciais de Jesus para assumir uma atitude tão radical e tão grave? Com que legitimidade é que ele se arroga o direito de abolir o culto oficial prestado ao Senhor? A resposta de Jesus é à primeira vista estranha. Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Versículo 19. Recorrendo à figura literária do mal-entendido, propõe-se uma afirmação. Os interlocutores entenderam de forma errada. Aparece então a explicação final, que dá o significado exato do que se tem a afirmar. João, ele deixa bem claro que Jesus não se referia ao templo de pedra, onde Israel celebrava os seus ritos litúrgicos, mas a um outro templo, que é o próprio Jesus. Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. O que isso significa? Jesus desafia os líderes que os questionaram a suprimir o templo que é ele próprio. Mas ele deixa bem claro que 3 dias depois, esse templo estará outra vez erigido no meio dos homens. Jesus alude evidentemente à sua ressurreição. A prova de que Jesus tem autoridade para proceder deste modo é que os líderes não conseguiram suprimi-lo. A ressurreição garante que Jesus vem de Deus e que a sua atuação tem um selo de garantia de Deus. No entanto, o mais notável aqui é que Jesus, ele se apresenta como um novo templo. O templo representava, no universo religioso judaico, a residência de Deus, o lugar onde Deus se revelava e onde se tornava presente no meio do povo. Jesus é agora o lugar onde Deus reside, onde se encontra com os homens e onde se manifesta ao mundo. É através de Jesus que o Pai oferece aos homens o seu amor e a sua vida. Aquilo que a antiga lei já não conseguia fazer, estabelecer relação entre Deus e os homens, é Jesus que a partir de agora o faz. Nos tempos atuais, como é que nós podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como nós podemos perceber as propostas de Deus e descobrir os seus caminhos? O Evangelho deste domingo responde, é olhando para Jesus. Nas palavras e nos seus gestos, Deus revela-se ao homem e manifesta-lhes o seu amor. Ele oferece aos homens a vida plena. Ele faz companheiro de caminhada dos homens e aponta-lhes o caminho de salvação. Neste tempo de quaresma, tempo de caminhada para a vida nova do homem novo, nós somos convidados a olhar para Jesus e a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu evangelho, essa proposta de vida nova que Deus nos quer apresentar. Os cristãos não são aqueles que aderiram a Cristo, que aceitaram integrar a sua comunidade, que comemoram a sua carne e beberam o seu sangue, que se identificaram com Ele. Membros do corpo de Cristo, os cristãos são pedras vivas desse novo templo, onde Deus se manifesta ao mundo e vem ao encontro dos homens para lhes oferecer a vida e também salvação.
Esta realidade supõe naturalmente para os crentes uma grande responsabilidade. Os homens do nosso tempo têm de ver no rosto dos cristãos o rosto bondoso, o rosto eterno de Deus. Eles têm de experimentar nos gestos de partilha, de solidariedade, de serviço, de perdão dos cristãos, a vida nova de Deus. Eles têm de encontrar na preocupação dos cristãos com justiça e com a paz o anúncio desse mundo novo que Deus quer oferecer a todos os homens. Talvez o fato de Deus parecer tão ausente na vida, das preocupações e dos valores dos homens do nosso tempo, tenha a ver com o fato de que os discípulos de Jesus, eles se demitirem da sua missão e da sua responsabilidade. O nosso testemunho pessoal é um sinal de Deus para os irmãos que caminham ao nosso lado. A vida da nossa comunidade dá testemunho da vida de Deus. A igreja é essa casa de Deus, onde qualquer homem ou qualquer mulher pode encontrar essa proposta de libertação e de salvação que Deus oferece a todos. Qual é o verdadeiro culto que Deus espera? Evidentemente, não são os ritos solenes e pomposos, mas vazios, estéreis e balofos. O culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta das suas propostas e traduzidas pelos gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humildes aos irmãos. Quando nós somos capazes de sair do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, para ir ao encontro do pobre, do marginalizado, do estrangeiro, do doente, estamos a dar a resposta litúrgica adequada ao amor e à generosidade de Deus para conosco. Ao gesto profético de Jesus, os líderes judaicos respondem com incompreensão e também arrogância. Consideram-se os donos da verdade e os únicos intérpretes autênticos da nova vida. Instalados nas suas certezas e preconceitos, nem sequer admitem que a denúncia que Jesus faz esteja correta. A sua autossuficiência impede-os de ver para além dos seus projetos pessoais e de descobrir os projetos de Deus. Trata-se de uma atitude que, mais uma vez, nos questiona. Quando nos barricamos atrás de certezas absolutas e de atitudes intransigentes, nós podemos estar a fechar o nosso coração aos desafios e às novidades de Deus. Salve, paz e que Deus te abençoe. E meu irmão, minha irmã, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muitíssimo você.